Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, horário que tiverem a ver esta live, este vídeo. Estamos aqui para uma live toda especial, juntamente com a Rafa e com a Rita, sobre como a mudança que tu estás à procura começa exatamente por ti. E que nós muitas vezes estamos à procura desta mudança no outro, desta mudança no externo, mas que a verdade é que a mudança que nós estamos à procura realmente começa dentro de nós. E é sobre isso que nós vamos estar a falar aqui hoje e sejam todos muito bem-vindos, a todos aqueles que já estão a entrar. Daqui a bocadinho já vamos ter aqui duas convidadas. Convidadas não, né? Somos as três convidadas umas das outras, só abri a live porque sim. Ah, então vamos estar aqui eu, a Rafaela e a Rita. Deixem-me só aqui já. Aqui. A Rita já chamei. Oi, tudo bem? E agora falta a Rafaela. É verdade. Já fiz o convite, bora lá. Ah, Oi! Olá! Tudo Olá! bem? que linda. Então, que lindas, que maravilhosas. Estão-nos a ouvir bem, o som está bem, está tudo ok. Mandem aí Contem tudo. coraçõezinhos se estiver tudo ok. Se não tiver, digam também. Para nós É também isso. fazermos aqui os ajustes necessários, que queremos que vocês estejam muito atentos e conheçam tudo aquilo que nós vamos dizer, que é tudo muito importante. Como sempre. Como sempre, né? Nós só dizemos coisas importantes. Nós sabemos coisas importantes, não é? É verdade, é verdade. Então vamos já aqui entrar on fire. Então, o que é que nos traz aqui? Se calhar é o que muitas pessoas questionam, mas antes de nós falarmos o que é que nos traz aqui, vamos aqui falar um bocadinho de cada uma, não é? É isso mesmo, vai ser uma ação de simpatia, boa disposição, empoderamento, conhecimento, tudo e mais alguma coisa, Walter. Obrigada. Obrigada. Tudo é que temos direito. Mesmo. Então, se calhar vamos começar aqui por nos apresentar um bocadinho cada uma, não é? Cada uma vem do seu perfil, vamos falar aqui um bocadinho sobre cada uma. Não sei quem quer se apresentar em primeiro lugar. Pronto, já que eu estou a falar, posso. Começo Já Hã? eu. passada. Posso começar então. Para quem não me conhece, o meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga clínica, sou coach, sou uma pessoa como qualquer outra que também teve que começar uma mudança exatamente por mim, não é? E que durante muito tempo estive à espera que a mudança começasse nos outros, mas aquilo que eu queria provocar na minha vida tive que ser eu a fazer. O que eu mais amo, um dos temas que eu mais amo falar e que espero ser aqui um bocadinho útil nesta noite e nos próximos tempos, fica a dica, é no tema dos hábitos. Eu amo falar sobre hábitos exatamente porque foi uma coisa que mudou muito a minha vida, e muitas vezes nós olhamos para os hábitos simplesmente como comportamentos, mas eu vejo muito mais do que isso, porque os hábitos que nós temos acabam por moldar a pessoa que nós nos tornamos, a pessoa que nós somos, os resultados que nós temos na nossa vida. Então, gosto muito de falar sobre isso, além de outros temas, mas esse é um dos meus temas de eleição e espero ser útil naquilo que puder contribuir. E esta sou eu. Próxima. Muito bem, Petra. Agora, Então, és tu? Bora. agora sou eu. O meu nome é Rafaela Rolhas, eu sou psicóloga clínica, também sou coach e também sou uma pessoa como outra qualquer. Não me vou esquecer esta parte incrível. Basicamente, aquilo que eu mais trabalho no meu Instagram é os relacionamentos e a sexualidade. Vim, acho que parar aqui um bocadinho, quase que acidentalmente, porque começaram a chegar muitas pessoas para falar sobre os relacionamentos, porque os relacionamentos são uma coisa que nos acompanham transversalmente ao longo da vida, mas quando somos adultos, porque eu trabalho maioritariamente com adultos, isso é uma coisa que ocupa muito espaço interno. E então comecei a trabalhar muito a questão dos relacionamentos, como é que as crenças sustentam certos tipos de padrões de relacionamento, eu comecei a pensar, olha, se calhar é realmente isto que me faz mesmo muito sentido trabalhar, pois claro que também tenho as minhas relações pessoais, que uma pessoa vai sempre retirando aprendizagens e fica muito fácil ressoar com algumas coisas que os clientes nos trazem. E depois sempre tive uma grande curiosidade em relação à vivência da sexualidade, tirei uma especialização em sexologia clínica e terapia de casal, então eu vou oscilando entre sexualidade e os relacionamentos, que na realidade estão super interligados, nós não podemos desligar um do outro, e basicamente é isso que eu faço aqui no Instagram. E Pronto, fazes agora és tu, Rita. pronto, eu sou psicóloga, não sou coach, mas em quem sabe um dia, não é? Portanto, gosto
em trabalhar com autoconhecimento e não só, mas a verdade é que eu acho que o autoconhecimento é aqui o início de tudo, sempre, em qualquer que seja a área. Portanto, e também através de mim comecei a perceber-me, portanto, a nível alimentar, a nível corporal, a nível psicológico, acho que tudo começa através do autoconhecimento e, portanto, a partir do autoconhecimento faz-me sentido começar a explorar também outras áreas, mas nunca sem explorar isto primeiro. Portanto, se eu não me conhecer a mim, eu nunca vou conhecer aquilo que me faz sentido e aquilo que não me faz sentido, eu assim eventualmente acabo por ir à procura daquilo que se calhar não é assim tão saudável para mim e, portanto, consequentemente, se calhar irei adotar hábitos menos saudáveis ou irei também ter relações menos saudáveis, porque nós, obviamente, espelhamos-nos sempre nas relações com os outros e às vezes há características que nós nem nos apercebemos, ou seja, o autoconhecimento muitas vezes surge também na relação com o outro, não é? Eu se calhar não sei que tenho uma determinada característica até me relacionar com alguém que faz com que essa característica venha ao de cima. Portanto, é Estou a ouvir é com poucos cortes, Rita. Não sei se sou a única. calhar é a minha internet. Ok, mas acho que deu para perceber, né? Que aqui o autoconhecimento é a base de tudo. Inclusive, conhecer se a tua internet está boa ou não é essencial também. O autoconhecimento é a base de numa tudo. live de Instagram. Sabes? Eu aqui discutir. Tá, voltaste. Descontrações à parte. E se Ok. calhar aqui, né, somos de áreas assim um bocadinho diferentes, mas tudo se complementa. Se calhar aqui falar um bocadinho do porquê que nós nos juntámos aqui nesta noite, não é? E como é que surgiu aqui estas trocas, né? Que de vez em quando vimos a colocar umas fotos que estamos a trabalhar juntas. É De onde é que verdade. surgiu isto, não é? Então, basicamente, nós começámos a perceber-nos, como acabámos aqui de dizer, basicamente. Vocês estão a ouvir com cortes ainda ou não? Porque eu estou aqui a ouvir. Agora já está ok. Ok, pronto, eu pus o 5G. Ok. Então, nós começámos a perceber-nos que, como estávamos a dizer, o nosso trabalho é super complementar, não é? E conhecíamos também através aqui do digital, felizmente já nos conhecemos pessoalmente, não é? Porque o digital traz estas coisas. E felizmente também acabamos por criar aqui uma relação bastante saudável. Acho que nos acrescentamos imenso umas às outras e, portanto, fez-nos muito sentido poder acrescentar não só umas às outras, mas também vir a acrescentar outras pessoas, não é verdade? Exatamente, fica a dica. Boa. E realmente vimos, né, que os nossos trabalhos e que as nossas áreas realmente complementam-se aqui bastante e que podem ajudar muitas pessoas. Nós trouxemos aqui mais conteúdo em conjunto e trabalhámos as três em conjunto e tínhamos aqui pensado exatamente neste tema, não é? Que a mudança começa por ti, que tudo começa por ti. Tínhamos inicialmente até pensado aqui numa lógica aqui de temas, mas acredito que as perguntas que surgiram, não é? Ao longo que tínhamos a caixinha aberta, acho que vai complementar muito e até acho que faz mais sentido pegar nas perguntas que as pessoas trouxerem a partir daí, pegar nos temas e realmente dizer porque é que a mudança que nós muitas vezes estamos à procura começa exatamente dentro de nós e não no externo nem nas circunstâncias. Agora não sei, Rita, se queres partilhar aí as perguntas que tinham colocado, nós tínhamos falado mais cedo. Ok. E, gente, se vocês tiverem perguntas ao longo da live, vocês têm um ponto de Sim, interrogação aqui ao lado dos comentários, está bem? Não precisamos só nos basear nas perguntas que já vieram, mas também nas perguntas que já Vais ter que me explicar como é que isso se faz, porque eu não... carregas no ponto de interrogação. Mas isto diz-me para eu te fazer a ti uma pergunta. Não aparecem as perguntas que tu fiz, que apareceram na tua caixinha? Ok, não faz mal. Tu também já tinhas partilhado comigo, eu tenho aqui apontado uma que ficou na minha cabeça, Ok. que era uma pessoa que perguntou porque o tema Tudo Começa por Ti. E eu já começo a pegar nessa pergunta exatamente num dos tópicos que eu acredito que sejam essenciais para a mudança da vida de qualquer pessoa, que é uma palavra que eu amo, que é a autorresponsabilidade. E muitas vezes, e até vai de encontro com um post que eu partilhei ontem, que muitas vezes nós colocamos a justificação no nosso passado, como o meu passado é que me trouxe até aqui, a minha história de vida,
Ok, obrigada. Só de onde a chamada é que vês perguntas. Pois, e eu tinha perguntas na tua caixinha. Enfim, nós sabemos, nós vamos chegar lá, pessoal, e portanto aqui é transmitir a mensagem. Estamos no Não flow. vou aqui colocar desculpa em nada, vou puxar a responsabilidade para mim. Estou falando aqui sobre a tua responsabilidade, não é? E que nós muitas vezes acabamos por colocar a culpa nas circunstâncias, e isso viu-se muito agora ao longo dos últimos 2 anos, não porque a situação é do Covid, ou porque a situação é disto, ou é daquilo, ou muitas vezes não é porque o meu passado trouxe-me até aqui, eu fui obrigada a tomar estas escolhas, eu fui obrigada a tomar estas decisões, e muitas vezes realmente nós ficamos à espera que aconteça alguma coisa no externo, que aconteça alguma coisa do fora, ou que aconteça um empurrão, ou que venha a oportunidade perfeita, ou que venha o tempo perfeito, ou que venha tudo da maneira como nós queremos que apareça, que acabamos por não puxar a responsabilidade para nós, que acabamos por não dizer, por não assumir esse poder pessoal que nós temos, e que eu acredito que todos nós temos um poder pessoal de, ok, a minha história até hoje foi esta, se calhar eu não tenho realmente culpa das circunstâncias de onde elas me trouxeram, ou do meu passado, do que é que aconteceu do meu passado, o que é que ele me trouxe até aqui, mas eu posso muito bem assumir a responsabilidade de hoje em diante de fazer aquilo que eu quero fazer, de assumir a responsabilidade que eu quero assumir. Até porque se nós não tivéssemos este poder da autorresponsabilidade, e que eu acho que a autorresponsabilidade é realmente um poder que nós temos na nossa vida de fazer e de construir aquilo que nós queremos, simplesmente deixávamos a vida levar. Era como aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E simplesmente as coisas aconteciam como tinham que acontecer. E a minha parte entra aonde? Eu entro aonde, não é? O resultado das minhas ações, o resultado das minhas atitudes entra aonde? E atenção que quando eu falo desta forma, eu não estou a dizer que o nosso passado não tem o seu peso sobre a nossa Claro. vida. Se eu sou quem eu sou hoje, é devido ao meu passado, sejam coisas boas, sejam coisas más. Eu simplesmente gosto de olhar para as coisas menos boas como algo que me tornou uma pessoa mais resiliente, como algo que me tornou uma pessoa mais forte, como algo que me tornou uma pessoa com mais aprendizagens, com mais lições. Gosto mais de olhar por aí do que me resguardar nisso e dizer, não, olha, tenho que ser assim, tenho que ser assado por causa do meu passado. Não, eu posso assumir a responsabilidade a partir de hoje de fazer algo diferente. E estavam aqui a surgir até questões nesse sentido. Dizem sempre que a mudança começa dentro de nós, mas como exteriorizar essa mudança? Começando com pequenos passos. Que a autorresponsabilidade é muito isso, não é? Rita, Rafa, ias dizer alguma coisa, não é? Ia dizer que aqui a autorresponsabilidade prende-se muito com o poder de decisão, que eu acho que quando tu estavas a explicar que há muitas pessoas que se seguram na parte externa, não é? Porque as pessoas quase que não se lembram, ou também se calhar nunca lhes foi devolvido o poder de decisão individual, porque às vezes as pessoas parece que são vítimas da vida, não é? A vida acontece-lhes e está naquele mindset, é do género, mas tu tens poder pessoal de efetivamente fazer as coisas de forma diferente e às vezes as pessoas não sabem que têm este poder de decisão. Exatamente. E é interessante trabalhar, e aqui também entra, claro, a parte dos hábitos e do autoconhecimento, não é? Saber que a vida não tem que me acontecer, é quase que o contrário, não é? Eu é que aconteça a vida. Claro que há coisas que, obviamente, eu não consigo controlar, eu não consigo controlar o tempo, não é? Mas eu decido e tenho poder sobre a forma como é que eu vou gerir os meus planos, não é? Pronto, se calhar se está a chover não vou para a praia, ok, mas eu vou ficar aqui, vou resmungar, não, se calhar vou ao cinema. E aqui entra o meu poder de decisão e cá está a minha responsabilidade por agir conforme as circunstâncias externas, claro, mas eu tenho uma individualidade e tenho poder interno, digamos assim, para fazer algo com isto. E no fundo às vezes é olhar um bocadinho para a situação e escolher olhar como olhar para o problema ou olhar para a solução, não é? Eu posso ver tudo como um grande problema e a minha vida parece-me sempre, aliás, torna-se super frustrante, na verdade, se eu vir tudo como um problema. Ou então como, ok, eu tenho aqui realmente um problema e está ok, isto é, eu assumo, não é? Também não vamos agora ignorar que existem problemas, porque eles também. mas eu posso olhar para ele para conseguir tirar dali alguma coisa. Eu tenho isto e agora? O que é que eu posso fazer? Quais são as soluções possíveis? Como é que eu posso aprender aqui alguma coisa para no futuro, quem sabe, lidar muito melhor com uma nova situação semelhante a esta ou até outra, não é? Portanto, temos sempre poder de escolha. É nosso e ninguém nos tira. Sim, e existe uma frase que até é bastante conhecida, mas eu agora não sei quem é o autor ou a autora, mas é tu não consegues mudar, tu não consegues encontrar uma solução enquanto estiveres a ver a situação com a lente do problema, não é? Ou seja, tu não consegues criar uma solução se estiveres preso ao mindset da... Desculpa, não consegues resolver o problema se estiveres focado no problema, não é? Ou seja, é claro que aqui temos que mudar um bocadinho as nossas lentes
e procurar ver com as lentes da solução ao invés do problema. Espero que isto tenha feito sentido, lamento. Isto agora Para mim fez, para mim fez. Olha, eu tenho sempre aqui alguma dificuldade em ver os comentários que o meu telefone não dá, mas há um comentário aqui que já não me está a aparecer. Não sei se consegues ler. Sim, no meu caso, eu sinto que as minhas prováveis decisões dependem de como as pessoas olham para mim. E isso bloqueia-me e mantém-me no meu lugar, no mesmo lugar. Depende de como as pessoas olham para ti. Epá, não quero ser bruta, mas assim, eu até percebo esta questão, mas isto aqui para mim traduz muito mais uma falta de autoconhecimento, onde tu não conheces as tuas próprias capacidades e se calhar não conheces os teus próprios valores e nem sabes muito bem para onde é que tu queres ir. Porque a verdade é que eu, Petri, é claro, eu sou uma pessoa que sou influenciada por outros, nós somos seres sociais, não, somos influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta, sim, somos. Daí o cuidado que nós temos de ter com as relações que nós temos com os outros, não é? Com as pessoas por quem nós nos deixamos influenciar. Sou influenciada pelas pessoas à minha volta, mas se eu sei aonde é que eu quero chegar, se eu sei aquilo que eu quero, para onde eu quero ir, ainda que eu tenha pessoas à minha volta que estejam a olhar para mim às vezes com um olhar crítico, calma, eu sei onde eu quero chegar. Então eu vou definir passos para chegar lá. E até aqui ligando um pouco com a pergunta, ok, como é que eu começo a assumir este poder de escolha, este poder de autorresponsabilidade? É exatamente saber, eu estou aqui neste momento, eu quero ir para aqui e eu vou dar nem que seja um passo pequeno para sair de onde eu estou para onde eu quero chegar. Isto às vezes é complicado porque temos opiniões de familiares, temos opiniões de amigos, temos muitas opiniões à nossa volta e por vezes falta esta questão da autoconfiança ok, eu consigo sozinho, eu não preciso que as pessoas me aprovem. Essa autoconfiança só vem a partir do momento que tu realmente sais do lugar, ok? Então não quer dizer que tu tenhas que sair do lugar de onde tu estás assim de uma forma brusca. Qual é o mais pequeno passo que tu podes começar a dar hoje para começar a assumir essa responsabilidade pela tua vida, pelos teus resultados? Porque de hoje para amanhã tu não vais poder culpar ninguém pelos resultados que tens na tua vida. É verdade. Mas eu aqui... Desculpa. Não, só ia perguntar, e às vezes nós termos a responsabilidade pelos nossos resultados é uma coisa que nos acalma ou é uma coisa que nos deixa a tremer? A mim é uma coisa que me acalma, mas há pessoas que não. Não é? Tens o poder de escolher o que é que isso vai provocar. Sim. E não quer dizer que por isso te fazer sentir se calhar um bocadinho mais, lá está, mais responsável e por isso talvez às vezes um bocadinho mais ansioso. Atenção, uma ansiedade normal, dita normal. A verdade é que nós podemos pegar nisso também para nos impulsionar. E nós estamos aqui também já vivemos, e posso falar por mim, vivo também hoje em dia situações que me deixam extremamente ansiosa, sei que é uma ansiedade até se calhar menos adaptativa e no entanto eu não digo não a nenhuma dessas situações, porque eu tenho o poder de me deixar levar por aquilo que eu acho que os outros vão pensar ou posso-me provar a mim próprio se calhar o que os outros estão a pensar é fruto daquilo que eles estão a pensar, da cabeça deles, daquilo que eles já viveram, da experiência, das crenças deles e não aquilo que eu já vivi. Só eu me conheço, não é? Só eu sei tudo aquilo que eu já experienciei. Portanto, sou a melhor pessoa para avaliar se faz sentido seguir um caminho ao outro e não quem está de fora, não é? Sim, mas eu aqui até fazia a ponto com aquilo que a Petra estava a dizer, não é? Nós somos seres sociais e que é esta questão da influência. Portanto, também é muito importante vermos, não é, quem é que está à nossa volta. Por exemplo, nós unimos-nos as três, não é? E claro que somos três seres individuais, mas ao mesmo tempo também sinto, e posso dar perfeitamente este exemplo de nós impulsionamos muito. Ou seja, também é importante, claro, assumir a responsabilidade individual, mas também assumir a responsabilidade individual nas relações que eu escolho nutrir. Não é? Porque elas podem ser extremamente impulsionadoras e motivadoras, mesmo quando se calhar eu até erro, não é? É porque é muito diferente eu errar e se calhar já me estou a culpabilizar, etc e tal, entrar numa espiral de pensamentos negativos e depois ter alguém que me está a suportar, tipo, mas olha, para a próxima corre melhor, versus eu ter este mindset e ter alguém, pois, eu bem te disse. Exatamente. Estava à espera de quê? É muito diferente. Não, isso é parte do próprio autoconhecimento, não é? Porque se nós não soubermos aquilo que é saudável numa relação, nós nunca vamos encontrar a relação saudável, não é? Portanto, eu não identificar esse exemplo que tu acabaste de dizer é algo que não me nutre, que não me acrescenta, eu se calhar nunca vou eliminar esse tipo de pessoas da minha vida. Atenção, podem ser pessoas que fazem sentido numa outra relação com outra pessoa. Na minha vida, se calhar essa pessoa não faz sentido e está tudo bem com isso, não é? Aprender a distinguir quem é que faz sentido na nossa vida e quem é que não faz, também parte do autoconhecimento. É verdade. Claro que sim. E da autorresponsabilidade. E da autorresponsabilidade, sim. Exatamente.
Muito bem. Espetacular. Já tocámos aqui, meu Deus, só estou a ver porque é que nós optamos por ir pelas perguntas, que as perguntas já deu aqui para tocar em vários pontos. Não sei se tens Sim. aí a próxima pergunta, Rita. Sim, Sei que não então consigo pegar. a pergunta era se os nossos hábitos impactam ou interferem nas relações. E a resposta é claro que sim, não é? Ou seja, o que é esta questão do hábito, que aí é completamente o oceano onde a Petra navega muitíssimo bem, mas basicamente um hábito é um comportamento, não é? Que às vezes pode ser inconsciente, ou podemos estar a falar de um hábito consciente, e que resulta da repetição destes comportamentos. E portanto, imaginem que eu tenho o hábito de ser impulsiva. Obviamente, não é isto? Ser impulsiva não é o melhor hábito a nível relacional, porque eu posso dizer coisas às quais me vou arrepender. Ou seja, se eu identificar, não é, de alguma forma, pá, se calhar há aqui um conjunto de situações onde a minha impulsividade surge por uma questão de muita coisa de história passada, mas se calhar, tendo em conta as consequências, por exemplo, uma discussão ou términos de relações muito abruptos, uma coisa assim, guerrilhas, etc e tal, pá, se calhar olhando para dentro, e aí vem a parte do autoconhecimento da Rita, não é? Mas tendo esta consciência, eu posso, espera lá, se calhar eu prefiro cultivar aqui um bocadinho mais a paciência, para me trazer resultados mais positivos. Ou seja, claro que sim, que estes nossos hábitos impactam os nossos relacionamentos, porque quanto melhor forem os nossos hábitos, melhor serão as nossas relações, não só connosco, mas também com as outras pessoas. Ou seja, por exemplo, eu tenho este hábito de ir ao yoga, que me torna uma pessoa muito melhor, tanto a nível pessoal, como, obviamente, com as outras pessoas, porque quanto mais eu estou bem resolvida comigo mesma, na paz do Senhor, como eu costumo dizer, mais facilmente também giro as coisas do dia a dia, seja stress no trabalho, seja stress a nível pessoal. Portanto, existem sempre aqui um conjunto de hábitos muito específicos, não é? Quer dizer, não necessariamente específicos, mas benéficos, vamos dizer, ou úteis, que realmente vão sempre contribuir positivamente. Ou, por outro lado, não é? Como dei o exemplo da impulsividade, temos também hábitos que, se calhar, lá está, são inconscientes e que requerem também aqui muita reflexão, que me estão, de alguma forma, a minar as relações com os outros e comigo. Portanto, lá está. Eu sinto que toquei em tudo, não é? Nos hábitos, nos relacionamentos e no autoconhecimento. É que não dá para separar. Para separar. E tu estavas a falar, eu estava realmente a pensar aqui nesta questão do autoconhecimento, porque os nossos hábitos impactam as nossas relações. Se impactam, como é que eu posso começar então a mudar isso? Através do autoconhecimento. Eu primeiro preciso reconhecer quais são os hábitos que eu tenho que podem estar a afetar a minha relação, e aqui mais uma vez vamos puxar aqui a responsabilidade para mim, porque existe muitas vezes esta questão, não, é o outro. A relação está mal porque o outro está a fazer isto, porque o outro está a fazer aquilo. E sim, pode ser, porque uma relação é feita de duas pessoas, mas o que é que está no meu controle fazer? O que é que está na minha responsabilidade eu mudar? Então deixa-me aqui olhar um bocadinho para dentro, ver qual é que é o meu padrão de respostas, ver quais são as minhas tendências, ver até quais são os meus hábitos, não só até mesmo de comportamento, não é? Como estavas a falar aqui da impulsividade, mas quais são os meus hábitos quando eu estou em casa, se eu tiro tempo, não é? De qualidade para com as pessoas que eu gosto, para nutrir as minhas relações e não sei o quê. Ou seja, aqui parte muito de ok, vou assumir a responsabilidade, deixar de olhar tanto para o outro e vou olhar um bocadinho para mim, ver autoconhecimento da prática, não é? De ver o que é que realmente eu estou aqui a fazer que eu poderia mudar e depois começar a mudar esses hábitos que vai consequentemente impactar as minhas relações. Por isso realmente não dá aqui para desgrudar nada uma coisa umas das outras. Mas acho que é importante. Desculpa, Rita, deixa-me só dizer. Acho que é mesmo muito importante fazer a ressalva de que o que nós estamos aqui a fazer, a dizer, aliás, é muito lindo na teoria, mas a pessoa tem mesmo que estar disponível para fazer isto. Isto é um trabalho, não é? Isto não é uma coisa que, pá, está aqui qualquer coisa de errado. Estou aqui com um feeling, pá, estou com o meu namorado ou com a minha namorada. E o que é que está aqui a passar? E isto exige muita disposição. Aliás, desculpa, também disposição, mas muita disponibilidade emocional e temporal. Que as coisas exigem tempo, não é? E dedicação. Eu ia só reforçar, no fundo, até pegando o exemplo que tu deste da impulsividade, para perceberem também um bocadinho como é que isto se reflete na relação com o outro. Vamos imaginar, eu por acaso até sou mesmo uma pessoa mais impulsiva, tendencialmente, mas para perceberem, se tiver uma mãe e um pai que são mais impulsivos, eu fui sempre habituada a ser uma pessoa, ou seja, a lidar com pessoas que são mais impulsivas. Portanto, eu naturalmente, provavelmente, ganho aqui padrões de comportamento de uma pessoa impulsiva e está tudo bem com isso. Eu não sei qual é a outra forma de ser, não é? Então,
calhar um dia entro numa relação com uma pessoa que é super tolerante, completamente diferente, e só nessa relação é que eu me vou perceber então que eu sou impulsiva, porque vai haver um género de um choque, digamos assim. Portanto, Exato. só a relação com o outro, muitas vezes, é que nós identificamos dificuldades nossas, ok? E por isso é que está realmente tudo interligado, porque não deixa de ser autoconhecimento, eu não deixo de ter que perceber que sou eu que, por causa da minha história, por causa do meu padrão familiar, etc., sou uma pessoa impulsiva, mas só quando me relaciono com uma pessoa completamente diferente de mim é que eu me apercebo então que há qualquer coisa em mim que tem que ser trabalhada e, de facto, se eu não tiver a pessoa certa ao meu lado também para ajudar a equilibrar aqui um bocadinho a atividade, se calhar não vai funcionar assim tão bem, não é? Se for uma pessoa pouco tolerante, mesmo que não seja impulsiva, digamos assim, se calhar não vai aceitar e vai-me mandar abaixo. E, portanto, eu aí vou atribuir, se calhar, a culpa ao exterior. Vou estar sempre a achar que os outros é que não me compreendem, quando na verdade não é nada que está a acontecer. Uhum. Exatamente, e acho que tocaste aí num ponto muito importante, estavas a falar, só me estava a lembrar de que, e contra mim falo, que muitas vezes às vezes te dizemos, não, mas olha, eu sou assim, eu já era assim, então eu vou continuar assim, tu tens que aceitar, tu tens que aceitar nada, não é? O autoconhecimento serve para tu perceberes de onde é que isto vem, mas a autorresponsabilidade serve para tu começares a agir de uma forma diferente, para poderes ter relacionamentos melhores na tua vida, não é? É como se estás, ok, eu conheço, tem aquelas pessoas, não, olha, eu sou assim porque o meu pai e a minha mãe eram assim, mas olha, eu vou ficar mesmo assim. Não, todos nós temos este poder de mudar. E agora até aqui a Patrícia disse, não é? Se queremos treinar alguma competência, valor, devemos aproveitar as circunstâncias da vida para as treinarmos. Elas não caem do céu. Se queremos treinar a paciência, temos que treinar em situações que nos exijam paciência. Exatamente. É verdade. Aliás, eu por acaso essa questão da paciência é muito interessante, que eu posso dar o meu exemplo pessoal, porque eu não sei porquê, eu fui-me contando esta história, porque as pessoas, eu estou sempre a dizer isto em consulta, as pessoas contam-se histórias. E então eu ia-me sempre contando esta história, eu sou muito impaciente, Pá, e de repente comecei a olhar para certas situações, tipo no pós-situação, se calhar não sou assim tão impaciente. E de repente aquela história que fez sentido temporalmente falando ou circunstancialmente falando deixou de ser verdade. Portanto, eu hoje até me acho uma pessoa com bastante paciência. É interessante percebermos, porque o ser humano é constituído de crenças e de narrativas, que crenças e que narrativas são estas que nós nos estamos a contar, que às vezes até nos mantêm preso um certo tipo de pensamento e de emoção e de comportamento, que às vezes nem tem que ser verdade. Às vezes já deixou de ser verdade. E isso fez-me lembrar aquilo que a colega estava a dizer, não é? Ou seja, eu treinei tanta paciência em certas situações que de repente o rótulo de impaciente deixou de me fazer sentido. Logo, a forma como eu olho para mim hoje em dia também já muda e a minha própria forma de estar perante certas situações que até podiam ser um gatilho para a minha impaciência surgir. Portanto, é interessante percebermos aqui que narrativas é que nos andam a contar e que de alguma forma até achamos que estão a domar ou tomar conta da nossa vida, não é? Às vezes não têm que ser necessariamente verdadeiras. É o nosso discursinho. E se calhar com isto também vamos aqui para a terceira pergunta, que no fundo, a pergunta que não foi uma pergunta, eu achei que era um comentário engraçado e fazia sentido, que é o autoconhecimento parece só mais uma trend. E de certa forma aquilo que eu pensei quando li isto foi, ainda bem, não é? E ouve-se o mesmo aqui para a saúde mental. A saúde mental de repente parece que está na moda. Não está na moda, quer dizer, se calhar está, mas na verdade devia ter estado sempre e devia até estar muito mais na moda. Devíamos tornar isto totalmente normal. Eu acho até curioso o facto das pessoas ainda perguntarem o que é o autoconhecimento. Isto mostra realmente que há muita desinformação. Deveria haver muito. Eu sou até apologista que na escola nós deveríamos aprender tudo isto, não é? Não aprendemos nada destas coisas, eu acho que é extremamente importante, porque realmente o que é isto do autoconhecimento? Nós passamos a nossa vida toda a ter informação do exterior, não é? Estamos sempre a ensinar desde pequeninos, sempre a aprender, aprendemos a falar, a linguagem, a comer, aprendemos a lidar uns com os outros, isto vem tudo informação muito, muito, muito exterior. E quando é que a informação parte do interior para o próprio interior e depois também para o exterior, não é? É isto então que é o autoconhecimento e é tudo sobre nós, sempre, mas também na relação com o outro. E é sobre nós desde que reconhecemos crenças, reconhecemos a nossa história, tal como eu estava a dar há bocado o exemplo, o facto de eu perceber, ok, eu não iria perceber que era impulsiva, porque os pais são impulsivos, e eventualmente se não tivesse feito um trabalho de reflexão e de autoconhecimento,
eu poderia estar só a achar que a pessoa com quem eu estava na minha relação estava constantemente a dizer tu és impulsiva, tu és impulsiva. E eu nem sequer pensava, mas porquê que eu sou impulsiva? Deixa-me lá perceber, deixa-me descobrir, por exemplo, entre ok, se calhar os meus pais sempre foram impulsivos. Isto não quer dizer que seja uma desculpa, porque não é uma desculpa, não é? Então se eles foram, é óbvio que eu sou assim, agora não vou fazer nada, porque depois entra a tal autorresponsabilidade. Exatamente. Então, se eu sempre absorvi todos estes padrões, naturalmente, se calhar, é o que me vai assim sair de repente. Vou ser uma pessoa mais impulsiva. Mas eu posso parar ali 5 minutinhos para pensar, ok, eu se calhar estou a ser um bocadinho impulsiva. Então, se calhar, vou só tentar mudar um bocadinho o meu discurso. Até posso partilhar com outra pessoa. Olha, eu sei que estou a ser impulsiva e neste momento eu nem vou conseguir fazer outra coisa, ok? Mas já tens essa noção. Eu já estou a reconhecer Exatamente. trabalho de autoconhecimento. Portanto, todos estes padrões, o que tu estavas a dizer há bocado também, que é a questão das crenças, dos rótulos. Ou seja, se eu desde pequenino disseram, vamos imaginar que eu era péssima na escola, eu não era então, vamos imaginar que eu era péssima na escola e que desde pequenino o meu rótulo foi ela é má aluna, ela é má aluna, ela é má aluna. Eu vou crescer a minha vida inteira a achar que eu não sou suficiente, porque na escola os professores diziam que eu era má aluna. Eu olhava para os meus colegas comparavam-me, eles eram muito melhores alunos do que eu, portanto eu também me assumia como má aluna. Eu chegava à casa, dizia aos meus notas e eles davam-me na cabeça, eu sentia-me uma má aluna. Então eu desenvolvi a crença de facto que eu nunca conseguirei ser outra coisa senão uma má aluna. Portanto eu já nem me vou esforçar, eu vou assumir o rótulo. E então interno, como tu estavas a dizer, que é a autocrítica, eu estou sempre a autocriticar-me que eu já sei, não vale a pena, não vou conseguir, eu sou burra, eu sou ridícula, eu sou parva, eu sou isto, sou aquilo, e de repente começa aqui um discurso que nem aos piores inimigos nós diríamos. Eu nunca diria Mesmo. ao pior inimigo, tu és parva, és estúpida, és ridícula, e eu sou precisando a dizer isto a mim própria. Então, que pessoa sou eu para mim própria, não é? Verdade. Autoconhecimento também passa por si interno, autoconhecimento passa por tudo. E como temos vindo aqui a dizer, tudo isto tem uma repercussão no resto. Portanto, se eu não modificar os meus hábitos, que lá está um hábito, por exemplo, se eu sou sempre impulsiva, modificar um hábito pode ser simplesmente eu passar a refletir durante 5 minutos antes de falar com outra pessoa. E isto impacta, ok, a minha relação. Portanto, começa no autoconhecimento, passa muito pelos hábitos e termina na relação também com os outros e connosco, obviamente, porque a minha relação, a partir do momento em que eu reconheço que não estou a ser uma boa pessoa para mim própria e passo a tratar-me como uma amiga, não é? Como minha própria amiga, a minha relação comigo melhora brutalmente. Autocompaixão. Claro que sim. Exatamente. Vamos tocar muito na autocompaixão. Agora tem aqui uma frase que diz, eu não sou o mundo, alguém comentou aqui, lembro-me agora de uma frase, não sei de quem é, mas diz o seguinte, eu não sou o mundo, mas o mundo está dentro de mim. E que mundo, não é, que nós temos aqui dentro? Meu Deus, o mundo que umas vezes é cinzento, outras vezes é arco-íris e outras vezes é uma mescla, sei lá do quê. E ainda Uma coisa complexa. Muito complexa. Mas e aqui sem autoconhecimento era impossível haver. E tu estavas a falar exatamente a autocompaixão, como é que alguém escreveu, estavas a falar, eu estava tipo aqui a ter aqui uma reflexão sobre a mim própria, que realmente eu não conseguiria ter melhores relações e melhores relacionamentos com os outros se eu não tivesse conseguido perceber que hábitos é que eu tinha que estavam a influenciar os meus relacionamentos. E às vezes esta questão, às vezes, é só aquela coisa de não ficar chateada por tudo e por nada e de levar tudo a peito. Há pessoas que têm esse hábito, de levar tudo para o lado pessoal, levar tudo a peito, ficarem chateadas, ficarem sem falar não sei quanto tempo. E exatamente porquê? Porque foram magoadas lá atrás, isto vem da história, vem do autoconhecimento, acaba por dar tudo interligado. Tudo. E acho que tu falaste de algo muito importante, que é tu percebes onde é que isto vem, ok? E isto acaba aqui, porque depois isto é uma coisa que se nós não pararmos em nós, ok, eu sou impulsiva porque os meus pais foram, se isto não parar em mim, a minha filha também vai ser. E depois também vai ter outra influência nos relacionamentos que viram daí. Então é tipo, eu decidir e eu ok, isto para aqui. Eu, a partir de agora, quero ser uma pessoa diferente. Claro que nós temos todos o nosso temperamento, a nossa personalidade, mas isso não justifica, porque eu posso realmente começar a incutir hábitos, como tu falaste, o hábito da meditação, mindfulness, respirar fundo antes de dar uma resposta. Não é? Isso tudo são hábitos que nós podemos incutir. E porque no início até falei que muitas vezes nós vemos os hábitos como meros comportamentos. Às vezes nós ouvimos a palavra hábitos e pensamos em exercício físico, em comer de forma saudável, em beber água, mas é tão mais do que isso, não é? É tudo aquilo que nós fazemos de forma inconsciente, é um hábito. Houve uma palavra que tu utilizaste, Rita, que é eu estava habituada a ser impulsiva.
Ou seja, Exatamente. é o teu hábito, não é? Sim, E, sim. e é preciso ganhar consciência disso mesmo, atenção. Aliás, estava-vos a ouvir falar, não é? Ou seja, um hábito é muito mais do que como tu estás a dizer, não é? Beber água também pode ser um hábito, é o tal autodiscurso negativo que estamos em Em piloto loop? automático, não é? Para mim é um Exatamente. hábito chamar-me de estúpida sempre que erro, porque eu também nunca falei de outra forma comigo mesma. Nem sabes que é Portanto, possível. Sabes que é possível se não houver o trabalho de autoconhecimento, precisamente. exatamente, Exatamente. 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 Uhum. Eu recebo Isso. muita consulta, esse tipo, a maior parte das pessoas que chegam em consulta tem um discurso interno super, super autocrítico. É uma coisa Sim. e que às vezes, e eu pergunto sempre, o que eu estava a dizer há bocado, tu dirias isso a alguma amiga tua? Alguma vez? Uhum. Então, se calhar, está na hora de modificar justamente esse hábito, não é? Como estás a falar de uma forma Uhum. compassiva contigo. Portanto, sem dúvida, isso é um hábito, como vocês estão a dizer, e vou reforçar hábitos, não é só beber água, não é só fazer exercício. Não, hábitos é tudo aquilo que nós fazemos todos os dias, Sem de dúvida. forma, de Uhum. forma consistente, não é? Tem que haver consistência nos hábitos, senão não é de certa forma um hábito, até para os mudar. Portanto, Exatamente, exatamente. Uhum. E só para complementar aquilo que estavam a dizer sobre crenças, tenho aqui uma pergunta. Eu só vou sugerir um livro, basicamente. Não sei se vocês vão ter alguma coisa para acrescentar, que é o que vocês têm a comentar sobre pessoas com inseguranças financeiras desde a adolescência. Isto para mim são crenças como outras quaisquer. Até um dos Sim. exercícios que eu faço nas primeiras consultas é exatamente esta questão de o que é que tu foste ouvindo ao longo da tua infância, da tua adolescência, sobre amor, sobre relacionamentos, sobre dinheiro, e muitas vezes também vem daí, ou seja, são crenças que tens que ver de onde é que isso está a vir, através do autoconhecimento, e ver também como é que está a impactar a tua vida, porque muitas vezes, agora ele falou em hábitos financeiros, estava a pensar na questão da poupança, que muitas pessoas dizem, Pedro, não consigo poupar dinheiro, não consigo poupar dinheiro. Muitas vezes isso vem de crenças, ou seja, tu não tens hábitos de poupança por causa das tuas crenças financeiras, e que só através do autoconhecimento é que tu vais descobrir de onde é que isso vem. Sim. Tu tens muitas pessoas que sempre que cresceram a ouvir assim: o dinheiro não cai das árvores. Pois claro que não cai. Uhum. Mas, ou seja, isto traz uma mentalidade de como não cai das árvores, eu vou ter que trabalhar muito e de repente estamos num burnout. Quer dizer, não é? Portanto, é muito interessante também prestarmos atenção às coisas que vamos sempre ouvindo e que nós até podemos nem repetir, não é? Se calhar eu não estou a repetir todos os dias, ai, o dinheiro não cai das árvores, mas de alguma Está forma aquilo me aqui. impactou tanto, Uhum. ficou aqui. E eu estou a agir de acordo com aquilo que a minha mãe ou o meu pai ou whatever me dizia. é como se te obrigasse a identificar com uma frase que não é tua e de repente Exato. Exatamente. passa a ser. Exatamente. Uhum. Eu acho que, e acho que no autoconhecimento isso é tão importante, é tu separares aquilo que é teu e aquilo que é do outro. Porque às Sim. vezes tu tens coisas e eu lembro, por exemplo, muito bem desta crença que os mais velhos têm sempre a razão. E que, ok, tudo bem, nós temos que respeitar os mais velhos, obviamente, não estou aqui a dizer para faltar a respeito aos nossos pais, por favor. Mas sempre os mais velhos têm razão. Isto às vezes é uma crença e nós acabamos por levar a nossa vida baseada em escolhas dos mais velhos, porque temos esta questão, os mais velhos têm sempre razão, os mais velhos têm sempre razão. Se calhar os mais velhos às vezes não têm razão. E eu posso tomar as minhas próprias escolhas, então é muito importante identificar onde é que isso vem, não é? E agora tenho aqui o comentário da minha mãe. Da autoconfiança vem a responsabilidade de assumirmos os nossos hábitos. Olha, é mesmo minha mãe. É Estão a ser o ver? que há a É dizer mesmo minha mesmo. mãe. É totalmente isto, exatamente, exatamente. Bem, meninas, eu não sei se tínhamos mais perguntas, Rita, não sei, acho que surgiu aqui mais. Ok, não. Ah, ok, não sei, é que lá está, eu quando me chega ali a um nível já não consigo ver mais perguntas que isto não Não arrasta. consegues mais nada, né? Mas pronto, olha, aqui, oi, calma, aqui. Nós queríamos aqui muito era resumir estes pontos e quando nós pensámos muito nesta live foi basicamente nem nas nossas três áreas e acabamos por tocar aqui um bocadinho na parte do autoconhecimento. Não é autoconhecimento, como a palavra diz, auto é para dentro, daí a mudança começa por dentro de ti, de tu veres, ok, neste momento o que é que eu tenho estado a fazer, que hábitos é que eu tenho estado a ter que podem estar a prejudicar a minha vida, de onde é que vem este padrão que eu tenho alimentado até agora, de que forma é que eu própria também tenho impactado de forma negativa, se calhar, os meus relacionamentos. Depois, esta questão aqui, não é, dos hábitos, que tudo aquilo que nós fazemos acaba por moldar quem nós somos. Se eu digo, eu sou esta pessoa, vem daquilo que eu faço todos os dias. Então, o que é que eu tenho feito todos os dias que tem impactado a pessoa que eu tenho sido? E depois aqui muito nesta parte das relações, não é, que nós todos somos seres sociais e parte primeiro da relação connosco e Claro depois que vai sim. implicar a relação com os outros.
Acho Aqui tem uma altamente. pergunta Desculpa. muito geral, que acho que algumas de vocês até podem responder. Eu acho Autoestima, como é altamente. que eu devo melhorar? Bom, essa pergunta é terapia já, para ontem. A autoestima só se melhora assim. Claramente parte aqui muito das crenças que tu tens sobre ti própria, ok? Portanto, se calhar deves mesmo precisamente trabalhar, ou seja, aquele exemplo que eu dei há bocado novamente, vou pegar nele. Se eu percebi que era impulsiva foi porque fiz um trabalho para perceber. Se calhar antes disso só me diziam és impulsiva, eu Uhum. ficava completamente destroçada, ok? A minha autoestima começava a ir abaixo. Porquê? Mas eu sou impulsiva, toda a achar isto, compreende, mas é assim que eu vejo as coisas, não é? E se calhar quando começo a olhar para as coisas de uma outra forma, quase que sair, olhar para mim de uma perspectiva de fora, quase como se estivesse à janela a ver os carros lá embaixo a passar em vez de lá dentro. Portanto, é um bocadinho a mesma coisa. Se começo a perceber, eu sou impulsiva porque eu tenho uma família, eu tenho um impulsivo, padrões familiares impulsivos, eu reflito isto nas minhas relações, porque as relações estão um espelho, eu aqui começo também a trabalhar a minha autoestima, eu começo a identificar, isto é um problema para mim, se isto é um problema para mim, eu vou trabalhar para que isto deixe de ser um problema para mim, eu vou aprender a partir daquilo que supostamente era um problema. A minha autoestima, quando eu começo a ver que sou capaz de enfrentar aquilo que para mim era um problema, vai consequentemente também melhorar drasticamente, não há dúvida nenhuma. Portanto, no teu caso, diria, lá está, a terapia para conseguires entender que crenças disfuncionais, desadaptativas estão a dar origem também a essa autoestima se calhar menos fortalecida. Até porque ninguém nasce com baixa autoestima, não é? Acho que isso é muito importante. Eu acredito mesmo na teoria que diz que nós nascemos tábuas rasas, porque efetivamente acho mesmo, é o que mais me ressoa aqui dentro. Ou seja, é importante perceber, não é? Se calhar a autoestima começando num 10, vá, de onde é que ela passou a ser um 9, de onde é que ela passou a ser um 8, de onde é que ela passou a ser um 7, um 6, um 5 e um 4, até se calhar agora ser um 3 ou um 2, não sei, não faço a mínima ideia, não é? E o que é que te tem mantido aí? Preso a esse 2 ou esse 3, porque depois é assim, há certas situações que vão dar origem a certas crenças, pois nós quando temos uma crença nós só vemos o mundo de forma a que eu vá corroborar exatamente a minha crença, não é? Portanto há aqui também uma visão que de alguma forma está a ser talvez deturpada conforme as lentes com que tu vês, e portanto as lentes da baixa autoestima dão aso a muita coisa que não necessariamente benéfica, não é? Portanto, pá, claro, aqui, o que eu e a Rita estamos a dizer é muito uma coisa muito geral, não é? A autoestima realmente exige um trabalho muito a fundo, mas sem dúvida, pronto, acompanhamento psicológico sem dúvida. Uhum, exatamente. Petra? Não nos estamos a Eu ouvir. cortei o som porque eu estava a tossir, desculpem. Ah, Ahm, Agora já está. E às vezes as pessoas fazem esta pergunta, não é, da autoestima, como se fosse assim um verso assim num pote, mas é um processo. Porque muitas vezes nós temos a alimentar uma autoestima menos saudável durante 20 anos da nossa vida e não é uma coisa que vai mudar de um momento para o outro, mas já está, temos que desconstruir muita coisa e muitas vezes temos que nos conhecer. Porque muitas vezes nós não sabemos as nossas capacidades. Tivemos toda a nossa vida a ouvir tu não és bom o suficiente, a ouvir tu não fazes mais do que a tua obrigação, a ouvir olha, isso não está assim, não está assim grande coisa, não festejes muito, e viemos a ser muitas vezes reforçadas que aquilo que não fazemos. Aquilo que fazemos não é bom o suficiente e precisamos de nos conhecer as nossas reais capacidades, conhecer as nossas reais competências e a partir daí começar a construir realmente uma vida saudável. Uma autoestima saudável, desculpa, agora confundi porque comecei a ler uma pergunta. sim. Depois de episódio hospitalar grave, sofro com stress pós-traumático. Passaram quase 5 anos e não consigo estar bem. Tenho dias boas, mas sinto que me perdi. Vária terapia. Terapia Não há já, atalho. para ontem. Não há Para ontem. atalhos. E Eu agora? É. às vezes fico muito Diz triste isso. que as pessoas mantêm-se reféns de uma situação, não é? Porque eu percebo perfeitamente que se sintam sem esperança ou que acham que têm que ficar reféns daquela situação, não é? Eu posso dar o caso pronto, da sexualidade, em que, por exemplo, temos uma mulher que sofre de dor no sexo e só conhece aquela dor e acha que a sexualidade é dor, porque não sabe, porque também nunca ninguém lhe foi ensinado, não é? Desculpa, nunca ninguém lhe ensinou que o sexo não tem que ser só dor. E então a pessoa está naquele mindset e não se permite perceber se há recursos. E aqui é um bocadinho fazendo a ponto com o PTSD, como é, Síndrome de Stress Stress pós-traumático, pós-traumático. em inglês.
Sorry, agora só sei inglês. Mas, ou seja, há forma de viver para lá disto. Só que, só mesmo com acompanhamento psicológico, sem dúvida. E é importante que as pessoas percebam que procurar ajuda é muito importante. Sem dúvida. Mesmo. É. Isso é a mesma coisa que dizerem, tenho uma dor no dente há 10 anos. Tenho dias que passa, tenho dias que não passa. Já foste ao dentista? Epá, não. Acho que não é preciso. Exatamente a mesma coisa, sem dúvida. E há que assim, a dor do dente, a partir não deixa trauma físico, não é? Enquanto manter crença durante anos pode deixar algum tipo de trauma psicológico e por isso é que é tão necessário trabalhar o quanto antes, porque quanto mais cedo começarem a trabalhar, menos agrava esse eventual trauma. Portanto, isso é para ontem já, ok? Para ontem, sim. Exato, é isso. Meu Deus, Inês, vocês têm noção, mas são tipo 21h47 e nós estamos aqui há 47 minutos sem descalarmos. Pum, 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 a debitar. Não sei se vocês querem debitar. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. A gente estamos aqui na parte final e importante também. Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar. Posso só fazer mesmo um wrap-up antes de Por favor. o pontapé de saída, né, para aquilo que nos traz. Mas, ou seja, de que forma então, muito resumindo e variando, como é que hábitos, relacionamentos e autoconhecimento se relacionam, não é? Então, basicamente, não existe mudança de hábitos sem eu ter autoconhecimento, não é? Porque como é que eu posso mudar alguma coisa se eu não tenho a noção, se eu não tenho o conhecimento de que preciso? E, necessariamente, mudando certos hábitos que eu já identifiquei, lá está, após este processo de autoconhecimento, não é? Que eu identifiquei que preciso, que quero, que está na hora, isto automaticamente, quer dizer, automaticamente, não é de um dia para o outro, como já percebemos, mas vai obviamente mudar a relação que eu tenho comigo e pá, mas não é automaticamente, agora falta-me aqui uma palavra, mas necessariamente, não é? Consequentemente, isto vai impactar de forma positiva, esperemos nós, a relação com os outros. Ponto. Bem, isto é assim como é que as coisas se interligam. E agora passo a palavra. Digam-me só uma coisa, estou a gostar desta dinâmica aqui de nós as três juntas. Se estão a gostar, metem muitos coraçõezinhos no ar, muitos corações, estão a gostar aqui de nós as três juntas. E nós vamos dizer o que é que nós andamos aqui a maquinar durante este tempo. Eu posso fazer drums roll. Então, nós vamos lançar um curso as três juntas. As três que vocês viram aqui quase durante uma hora aqui a debitar aqui um monte de informação que pode aqui ajudar-te realmente a tu começares a alavancar com a tua vida. Nós preparámos um produto todo especial e pá, vocês não vão dizer que já não sabem que a gente está a preparar alguma coisa, né? Tantas fotos que a gente tem vindo a publicar juntas para alguma coisa estrondosa tinha que ser. E o que é que vai ser este curso? Vocês vão estar 2 meses connosco, com nós as três. Vocês não vão estar só comigo, nem só com a Rita, nem só com a Rafa. Com nós as três, durante 2 meses. Vai ser um curso onde vocês vão ter acesso a aulas gravadas, onde vocês vão ter acesso a encontros ao vivo, vocês vão poder tirar dúvidas exclusivamente connosco, vamos ter um grupo do WhatsApp só para as pessoas que estão no curso, vão ter acesso a uma plataforma privada com mais de 30 exercícios para vocês poderem colocar tudo isto em prática. E sobre o que é que vai ser? O tema é Começa por ti, porque realmente a mudança que nós queremos provocar nas pessoas e queremos que as pessoas experienciem, começa por elas e não esperar pelas circunstâncias, pelas situações, mas tu realmente podes provocar a mudança que tu estás à procura. Vamos focar aqui essencialmente em 3 pilares, aqui em autoconhecimento, em hábitos e em relações, mas com outras coisas à mistura. Vamos ter aqui um módulo que eu amo este módulo de paixão, que é os A's mais importantes da tua vida, onde vamos estar a falar sobre autoconfiança, sobre autoestima, autocuidado, autocompaixão e autorresponsabilidade. Vamos ter módulos de bem-estar, a falar sobre exercício físico, nutrição, respiração, ou seja, não é simplesmente uma coisa em que nós as três vamos aqui estar incluídas, também vamos ter outras pessoas aqui a apoiar e a trazer riqueza, e isto exatamente porque foi uma coisa que nós vimos que vinha muito dos nossos clientes, que muito hoje em dia as queixas é sobre quero mudar o meu comportamento e não consigo, vamos ajudar nisso, ok? Como mudar hábitos e como mudar a tua rotina. Eu não me conheço, eu tenho visto que ao longo da minha vida tenho vindo a repetir padrões de comportamento e eu não sei de onde é que isto vem. Autoconhecimento vem dar a resposta a isso, para que tu percebas como é que o teu passado te influenciou até agora e como é que tu podes mudar de hoje para a frente. Eu tenho problemas nas minhas relações, tenho sempre discussões, tenho sempre isto, sempre aquilo, é sempre a mesma coisa. Vamos ter aqui a rainha das relações também a falar sobre relacionamentos e como é que tu podes identificar aquilo que tu precisas de mudar e mudar a partir de agora para a frente. E, gente,
é o curso mais completo que vocês podem ver. Só o facto de sermos aqui 3 psicólogas, aqui 3 juntas, aqui inteiramente ao vosso dispor, gente, já vale tudo. Este vai ser a nossa primeira turma, vai ser o nosso preço de lançamento, vai ter assim um preço super acessível, ok? Digo já aqui de caras, 227, e é um preço super acessível porque vocês vão estar com nós as 3, não é só uma, somos nós as 3, e eu só espero por vocês todos lá, gente, por vocês todos que estão aqui, que nos aguentaram até agora, eu espero por vocês lá. Este que nós falámos aqui, isto é suposto nós alongarmos isto bastante nos encontros ao vivo, portanto, Sim. forem questões relacionadas com cada um destes módulos e muito mais, vocês vão poder também colocar sempre nos encontros ao vivo e terão cada uma de nós para vos responder conforme as áreas em que mais trabalhamos e não só, não é? Sim. Exatamente. E queria fazer a ressalva que isto não é para nenhum género em específico. Todos os géneros são mais do que bem-vindos e super válidos, portanto estejam completamente à vontade. Exatamente. Sim, E eu esqueci-me de dizer uma coisa. As 5 primeiras... Desculpem. As 5 primeiras inscrições, ok? As 5 primeiras pessoas que se inscreverem vão ter um encontro exclusivo connosco, uma mentoria exclusiva connosco, ok? Com nós as 3, gente. Já imaginaram, tipo, nós as 3, bombas explosivas, cabeças a explodir, com nós as 3 para as 5 primeiras inscrições. As inscrições vão começar assim que nós terminarmos a live e o curso vai começar... Dia 11 de julho começa o curso, as inscrições vão até dia 6 de julho, ok? Começam hoje, vão até dia 6 e dia 11 vamos arrancar já com encontros ao vivo, com a liberação dos módulos e tudo o que vocês têm direito. Mas comprar também tem logo acesso a um módulo que nós chamamos de módulo Sim, 0. sim. Exatamente. Para começarem logo aqui a trabalhar no vosso autoconhecimento. Sim. É Exatamente. Apesar de só começar de dia 11, vocês assim que comprarem vão ter logo acesso ali ao módulo de boas-vindas, já vão começar a ter acesso a exercícios práticos, porque nós somos assim. Nós somos muito práticas, muito boa na massa e acreditamos que a vossa mudança não começa com vocês estarem ali a assistir aulinhas e aqui a falarmos. Não, a vossa mudança começa com prática. Então nós vai ser o mais prático possível para que realmente vocês vejam os resultados que vocês estão à procura. Olha, e Petra, ainda há bocado estavas a dizer, não é? É quando somos aqui reféns das coisas externas, que estamos sempre à espera do timing perfeito. Não existe timing perfeito, contudo, porém, não obstante, o timing é agora. Portanto, o timing é agora para começarmos aqui a mudar as coisas que realmente já achamos aqui internamente que está... que há alguma coisa que não está bem, que não faz sentido. Agora é. Exatamente. Este é o sinal. Muito comida. Agora vou aqui à minha cábula, ok? Portanto, este curso é para ti se te queres conhecer melhor, se sentes que não consegues avançar na tua vida, se sentes que precisas de um empurrão para dar um passo em frente, se questionas sempre as tuas capacidades, se tens dificuldade em modificar as tuas rotinas, os teus hábitos, se não consegues manter a consistência e isso também se as tuas relações acabam por não te ir satisfazendo. Portanto, tudo isto reunido, ok? É muito power, não é? É muito Exatamente, é muito power. E lá está, isto até muitas vezes serve para pessoas, olha, Petra, não sei se preciso de terapia, Rafa, Rita, não sei se preciso de terapia, não sei se é ideal para mim, entra no curso, aqui vais ter um ambiente de grupo, eu confesso, eu amo ambiente de grupo, eu amo contexto de grupo e potencializa imenso, e às vezes tu vais ter pessoas que vão estar a passar às vezes pelos mesmos desafios que tu estás a passar, e aqui com as trocas dá-te ali um insight e desenvolvem-se relações e aqui trocas, partilhas. Quem está a entrar agora, nós já vamos deixar tudo a seguir, assim que nós terminamos a live, os nossos stories vão se encher de toda a informação que nós falámos aqui, porque sabemos que é muita informação, mas aquilo que as pessoas precisam de guardar é que é o curso que é para ti, 100% online. Houve aqui alguém que perguntou, e Rafa, ias dizer alguma coisa, não ias? Ia dizer alguma coisa extremamente inteligente, que de repente voou-se daqui da minha cabeça, lamento, mas com certeza que me irei lembrar no final, que nunca, já não vai ser útil, mas enfim, tinha mesmo, mas olha. Ela leva o suspense todo para o nosso primeiro encontro ao vivo, portanto, se quer saber o que... Sim, exatamente. Agora fica aqui o suspense, não é? Exatamente. E se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui alguma dúvida, nós também estamos inteiramente à disposição, podem entrar em contato com qualquer uma de nós as 3, ok? Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que nós possamos mais responder.
Eu acho que não disse. Isto é tão entusiasmo, ainda por cima já não fazer uma live há tanto tempo, estou aqui super entusiasmada, ok? Nós vamos ter exatamente estes 4 módulos vão ser liberados na plataforma, ok? Com aulas gravadas e com exercícios práticos. Vocês vão ter 5 encontros ao vivo connosco, ok? Vão ser 5 encontros ao vivo no total, 3 especificamente sobre determinados temas, uma sessão de abertura, uma sessão de encerramento, ou seja, ao todo são 5 encontros, vão ser 2 meses que vocês vão estar aqui connosco, além que o grupo todo sempre vai ficar lá caso vocês também tenham alguma questão, alguma coisa que nós possamos ajudar, ou seja, vocês têm tanto aqui a parte gravada, como vocês têm aqui a parte do ao vivo, e o curso dura quanto tempo? O curso é de 2 meses, tem duração de 2 meses, acompanhamento de 2 meses, ok? Connosco, ali, mão na mão, assim, bem juntinha, juntamente com vocês, ok? Eu já me lembrei. Pronto, então... Antes que isto me voe, estavas a falar que tu, Petra, tu gostas de ambiente de grupo e uma coisa muito interessante que eu notei, que noto tanto no consultório como notei, por exemplo, no aeroporto, é que há muitas pessoas que se acham sozinhas ou que acham que são as únicas pessoas no mundo a passar por determinada situação. E os grupos são super interessantes nesse sentido, não é? Esta pessoa está a passar exatamente pelo mesmo ou por algo muito semelhante, e isto imediatamente cria uma conexão e um alívio também, eu diria, não é? Ok, afinal eu não estou sozinha. E às vezes nós, sei lá, porque não estamos confortáveis ou não nos abrimos sobre certas temáticas com os nossos amigos e estamos só a viver e a remoer naquilo, e é importante perceber que existem provavelmente tantas outras pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós, e aí gera-se todo uma onda de ajuda que eu acho que acaba por ser muito catártico e ao mesmo tempo muito catalisador, não é? Para finalmente dar aquele empurrão que às vezes as pessoas precisam, e é mesmo exatamente aquilo que estavam a necessitar. Exatamente. Exatamente. E só bem ressaltar o facto de todas nós, no fundo, já temos aqui experiência com este tipo de grupos, porque já gostamos muito de trabalhar neste contexto, não é? Porque ela faz terapia de casal, portanto, a Petra faz mentorias, eu também tenho um desafio do WhatsApp, portanto, todas nós trabalhamos já muito neste contexto de grupo e adoramos fazê-lo, e sem dúvida é o que estavas a dizer, aquela sensação de estranheza ou de ninguém me compreende, isso acaba por se diluir bastante neste tipo de grupos e isso é extremamente importante, não é? Exatamente. E eu falo por experiência própria, além de fazer, não é, esta dinâmica de grupo, já ter feito grupo terapêutico e mentoria, eu vou ser muito sincera, quando eu estaria aqui hoje, se calhar com isto à vontade, se não fosse os grupos em que eu participei, mentorias e cursos que eu já fiz, e é muitas vezes esta questão de que, eu vou falar, tenho vergonha de falar, mas às vezes é alguém que fala e diz, ela está a pensar exatamente a mesma coisa que eu estou a pensar, então já tenho abertura também para falar sobre outra coisa. Por isso só tem a acrescentar, só tem a crescer, vai ser um ambiente onde as pessoas estão a vibrar na mesma vibração que vocês, na mesma vibe, com os mesmos objetivos, com o mesmo mindset, e muitas vezes eu lembro também quando comecei a querer entrar mais neste ramo de desenvolvimento pessoal, de mudança, transformação, eu tinha muito esta dificuldade, encontrar pessoas que estivessem ali com o mesmo objetivo do que eu, ok? Ter ali pessoas que estivessem ali com o mesmo mindset do que eu. Então, este grupo é ideal para ti se estás à procura de pessoas nesse sentido. E tem aqui uma testemunha do grupo da Rita, testemunha ao vivo do grupo da Rita, participou num grupo da Rita e olha, está aqui. E vocês podem ser os próximos. Porque tudo começa por vocês, ok? As coisas não vão cair do céu. Tudo começa por ti, tudo começa por tu. Agora saís desta live, ires lá ao link das nossas bios, fazes a tua inscrição e estás connosco. Exatamente. E só também acrescentar que todos os exercícios que vocês encontrarem no curso são de acesso vitalício, porque vocês podem fazer o download e fazer as vezes que quiserem ao longo da vossa vida, porque nós estamos sempre em mudança. Portanto, faz sentido ser feito muitas vezes ao longo da vossa vida, ok? Exatamente. É isso mesmo. Acho que dissemos tudo, mas teríamos sempre muito mais para dizer, não é? Muito mais, mas o muito mais fica para quem está no curso. Reservamos para os encontros ao vivo agora. Exatamente. E olha, queremos agradecer imenso a vossa participação e a vossa presença, e acho que foi muito, muito gostoso. E acho que nós temos que fazer mais lives juntas, que isto aqui foi, pelo menos, eu gostei imenso. Estou muito bem este momento, este domingo à noite, antes de entrar numa próxima semana. E, gente, e tudo começa por vocês, e agora assumimos a responsabilidade pelas nossas vidas, tal como nós aqui as três já assumimos em algum momento pela nossa própria vida e assumimos todos os dias, e queremos fazer este caminho com vocês, porque vocês não estão sozinhos, não estão mesmo sozinhos. Olha okay? aqui, mais uma testemunha da Rita. Rita, tu arrastaste aqui uma multidão, meu Deus! Obrigada, tão querido. Olha, então é isso, nós
basicamente à vossa espera, não é? É isso mesmo, ok? Pronto. Um beijinho, boa noite a todos e obrigada por terem estado connosco. Beijinhos, esperamos no Obrigada, curso. boa noite. Beijinhos, tchau, tchau, beijinhos.